Oi, tudo bem? Eu sou a Tâmara e esse aqui é o Mistura Cítrica, um canal onde a gente fala das nossas lutas diárias, mas também dos pequenos prazeres da vida adulta. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é morar em Goiânia, as vantagens, as desvantagens e o que me fez mudar para a capital do sertanejo. Agora em 2022 completou 8 anos que eu moro em Goiânia, ou seja, 8 anos que eu vim lá do Tocantins aqui para o Centro-Oeste. E nessa quase uma década eu acho que eu consegui ter uma bagagem suficiente para falar com mais propriedade como é morar por aqui. Se você está vindo morar em Goiânia ou pretende fazer isso no futuro, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o que te traz à cidade, né? Então qual que é o motivo principal? É porque você conseguiu um emprego aqui, é porque você vai vir cursar uma faculdade, você quer recomeçar aqui. Entenda isso e aí a partir desse momento compare Goiânia com a cidade que você está hoje ou outra cidade que você também pretenda morar ou tá ali entre as suas opções de moradia. Eu fiz isso lá em 2014, quando eu escolhi entre Goiânia e Palmas, e aí acabei optando por vir cursar faculdade aqui em Goiânia. E eu escolhi Goiânia porque eu também já tinha uma referência, né? Eu tenho vários familiares por aqui e desde pequena eu sempre visitei Goiânia, inclusive já tinha morado aqui 2 anos antes de concluir o ensino médio, o que me fez também ter uma noção de como é viver aqui na capital. Então, quais foram os pontos altos que me fizeram escolher essa cidade para chamar de minha por 8 anos? E mais, né? Porque vai que eu vou continuar por muito mais tempo aqui, não se sabe. Mas a primeira coisa, assim, que eu gosto muito em Goiânia, e eu acho que pra mim é o maior diferencial, é a mobilidade. Eu gosto muito de morar em Goiânia porque morando no centro ou em regiões mais afastadas, mais periféricas, você está a poucos minutos do centro, mesmo tendo que andar de ônibus. Além disso, tanto regiões mais privilegiadas, né, e mais nobres, quanto até regiões mais periféricas, são bem mais assistidas que outras capitais, incluindo Palmas, que era a que eu fiquei comparando na época para escolher. Então, a mobilidade para mim é muito importante porque, gente, eu vou ter que trazer um contexto de Palmas aqui para vocês. Palmas é uma cidade planejada. Então, lá acontecem duas coisas. A primeira é, por ser planejada, as coisas ficam mais ali na região central, onde aluguel, por exemplo, e moradia por si só é muito mais caro. Por ser mais caro, as pessoas acabam indo para as regiões mais periféricas. Então tem uma região lá que é Taquaralto, que é uma região mais periférica da cidade, e é muito longe do centro, é uma média de 30 minutos, 40 minutos de ônibus. Além disso, mesmo você morando mais no centro de Palmas, que é uma coisa bizarra de cidades planejadas que eu não entendo de verdade e eu não gosto, é que é dividida em quadras e existem quadras residenciais e quadras comerciais. Isso pra mim não entra na minha cabeça. Toda vez que eu vou lá, eu fico puta. Porque o que é legal pra mim? Aqui em Goiânia, eu desço daqui de casa, na esquina, sei lá, eu tenho uma padaria. Eu viro, eu tenho uma farmácia. Num raio de 1 quilômetro ao redor da minha casa, eu tenho tudo o que eu preciso, uma farmácia, uma padaria, um supermercado, sabe? Tudo. E lá na maioria das vezes as pessoas precisam andar quadras pra, sei lá, comprar um pão. Eu odeio isso, é a coisa que, assim, pesa muito pra mim, porque eu gosto de comodidade, eu gosto de praticidade. E além dessa questão de ter perto ou morar perto, entra também a questão do transporte público. Eu confesso que o transporte público de Goiânia não é o melhor não, e Palmas sai ganhando, porque inclusive eles têm ar-condicionado nos ônibus. Mas, apesar dos pesares, eu acho muito perto. Por exemplo, eu já morei na região noroeste aqui em Goiânia, que é uma região mais afastada, né, do centro e dos bairros mais nobres. Mas eu lembro que eu pegava um ônibus e 15 minutos eu tava no centro, ou 15 minutos eu tava em Campinas, que é uma região comercial muito conhecida e muito movimentada e que tem tudo que você precisa aqui em Goiânia. Então, sabe, mesmo morando em lugares mais afastados, você consegue ter uma mobilidade muito boa, digamos assim. Então, a questão de ter tudo mais perto, a questão da mobilidade foram os fatores principais de eu escolher Goiânia. Mas não só eles, claro. Aí entrou a questão de saúde. Muita gente vem do Tocantins para fazer tratamento aqui em Goiânia. Eu já vi, minha família quase inteira já veio e ainda vem fazer tratamento aqui, porque é uma cidade, né, que é reconhecida pela qualidade de saúde, pelos médicos que tem aqui e tudo mais. Então, entra a questão da saúde, entra a questão de emprego.
lá também no Tocantins, e tendo Palmas como referência agora, Palmas é uma capital pequena que ainda está crescendo. Não tem o mesmo nível e a mesma quantidade de vagas de emprego e oportunidades de emprego que aqui em Goiânia tem. Aí Goiânia fez cheque de novo lá na hora que eu tava fazendo a minha listinha, porque isso entrou nos quesitos, assim. E aí, essas coisas eu acho que são coisas básicas, assim, que você tem que parar pra olhar. Só que eu acho que a vida da gente também não é só isso, né? Não se resume só isso. Então, entram outras coisas que eu gosto muito aqui em Goiânia. Eu acho Goiânia uma cidade que tem uma pluralidade enorme, assim, em questão de entretenimento, em questão de lazer. Eu sei que se você não é daqui, você deve imaginar a cidade como a cidade do sertanejo, que é sempre sertanejo e tudo isso. Mas não, a gente tem de tudo aqui, sabe? Tem sertanejo, tem vários festivais independentes e alternativos que são incríveis, como Vaca Amarela, Festival Bananada, sabe? Tem muita coisa boa, tem muitos lugares alternativos para ir, muitos parques, praças, inclusive Goiânia é uma das cidades mais arborizadas do país, assim. Então tem muita opção de verde, de lazer ao ar livre, isso é ótimo. Então, analisando tudo isso aqui que eu falei pra vocês, eu coloquei tudo isso na ponta da caneta e acabou que Goiânia saiu ganhando e eu optei por vir pra cá. E assim, só pra vocês terem uma ideia, quando eu vim, eu ainda não tinha emprego e a única coisa que eu tinha era a minha vaga garantida na faculdade. Era só isso que eu tinha e nada mais. E eu precisava arrumar um emprego também, porque a minha mãe me ajudaria ali nos primeiros meses, mas depois eu teria que começar a me virar. Eu sei que Goiânia não é a capital com o custo de moradia mais barato que se tem, mas também na época não era tão caro. Agora eu acho tudo caro porque a gente tá num cenário político assim, vergonhoso. Então a gente sabe que, ainda mais com a pandemia, os preços tá lá em cima, o aluguel tá um absurdo aqui agora. Mas na época era até ok. Por exemplo, quando eu me mudei assim no começo, eu morei primeiro lá no Jardim das Esmeraldas, que é um bairro de Goiânia. Inclusive, só para você entender, nós temos Goiânia, capital, e nós temos região metropolitana de Goiânia. E aí na região metropolitana acaba entrando Aparecida de Goiânia, que é outra cidade, mas em alguns lugares assim, ela e Goiânia se conectam e se divide por uma rua, literalmente. Normalmente quem mora aqui, a gente acaba tendo muito em mente Goiânia e Aparecida, porque elas são tão próximas que tem momentos que você não sabe se você tá em Goiânia ou se você tá em Aparecida. Então assim que eu cheguei aqui, eu fui morar em uma kitnet, que era lá no Jardim das Esmeraldas, e é um bairro que faz divisa com a Aparecida de Goiânia, uma região chamada Vila Brasília. O transporte era muito bom, assim, porque eu ia pra faculdade, pra casa e tudo mais. Mas acabou que não compensou ficar lá, porque eu lembro que o preço era até ok, mas o cara foi super mala comigo. E aí eu saí lá do Jardim das Esmeraldas e fui pro Universitário, pro Leste Universitário. E pra mim, até hoje ainda é um dos meus bairros favoritos aqui de Goiânia. Eu não sei se é porque eu sou universitária há tanto tempo que eu peguei esse apego, mas enquanto no Jardim das Esmeraldas eu tinha que pegar ônibus pra ir pra faculdade, no Leste Universitário eu ia andando pra faculdade, não precisava perder esse tempo pegando ônibus, era muito mais perto das coisas, além de ter isso que eu falei pra vocês, que praticamente em todos os lugares que eu já morei tem essa questão de num raio de 1 quilômetro eu encontro praticamente tudo que eu preciso. E aí passou um tempo depois, a minha irmã veio ficar uma temporada comigo por aqui, e aí você vai entender, né? Uma kitnet pra uma pessoa, ok. Uma kitnet pra 2 pessoas é demais, falta privacidade, é um caos, não é legal. Isso foi tipo 2016 já, 2 anos depois que eu tava aqui. Eu e a minha irmã acabamos optando por sair da uma kitnet e ir pra um lugar maior. Assim, a gente acabou achando uma casa, porém era uma região um pouquinho mais longe, era lá no Jardim Atlântico, que é perto do Parque Amazônia. Era uma região boa, a casa era ótima, porém na época era uma região que estava crescendo ainda. Então, onde ficava a nossa casa, a gente tinha vizinhos, mas assim, tinham vários lotes vazios, né? Então, às vezes eu tinha que andar 2 quadras onde não tinha nada nesses lotes pra eu pegar o meu ônibus. A gente também teve um episódio de que nosso vizinho foi roubado, e aí isso aí foi o estopim, a gente ficou com medo. E aí depois disso eu decidi que eu morando sozinha como mulher, em qualquer lugar que seja, menos lá em Brejinho, que é a minha cidade, que lá eu não teria medo, mas em qualquer capital que seja, eu não moraria numa casa sozinha. Gente, eu já rodei essa Goiânia, mas depois disso eu já morei no setor dos Afonsos, que aí é região metropolitana de Goiânia, porque é Aparecida. Depois eu me mudei pro Pedro Ludovico, foi o melhor bairro pra mim, tipo,
tá Pedro Ludovico e Universitário e Centro. É meu top 3. Pedro Ludovico é ótimo porque é um bairro que tem tudo também ao redor, tudo que você pensar. Tem terminal de ônibus, tem uma rede completa de serviço, supermercado, banco, padaria, pamonharia é importante em Goiânia, mas tem tudo que você possa precisar perto. Morei lá também por um tempo em um apartamento e gostei muito da experiência. Então depois de um tempo eu voltei de novo para o Universitário e por lá eu fiquei mais 1 ano e meio. E do Universitário eu só tenho coisas boas para falar porque eu adoro o Universitário. O único defeito do Universitário é porque nos finais de semana e feriado, como é um bairro majoritariamente de universitários, o bairro ele dá uma morrida, assim. Num domingo tu não acha quase ninguém na rua, sabe? Bem paradão, assim. Mas de resto é um dos meus bairros favoritos. E por fim, desde o ano passado eu moro no centro. E aí eu moro numa região do centro que é entre o centro e o setor aeroporto. Aqui pro centro tem prédios, né? Mais velhos e com isso às vezes o aluguel é mais barato, o custo da moradia é mais barato. Porém, eu preciso ter muito cuidado porque ao mesmo tempo que é muito bom morar no centro, porque no centro tem tudo, dependendo de onde você mora no centro, se torna um pouco perigoso. Por quê? Como é uma região mais comercial, quando dá, por exemplo, domingo, que tá tudo fechado, as ruas ficam meio que mortas, assim, sabe? Não tem quase nada. Eu tenho sorte onde eu tô hoje. Não é assim, é bem legal. Eu acho bem seguro, assim, bem ok. Tenho tudo pertinho e eu gosto. E eu tô falando tudo isso, né? Eu tô contextualizando vocês de toda a minha trajetória aqui em Goiânia pra gente chegar num ponto principal que é qualidade de vida versus custo de vida em Goiânia. Hoje, mesmo a gente estando em 2022, onde tudo tá absurdamente caro, mesmo assim, nessa situação, eu ainda acho o custo de vida em Goiânia mais em conta que Palmas, que é a minha referência, a referência que eu tenho. Para vocês terem uma ideia, uma média de aluguel hoje aqui, vou trazer o centro, que é a minha atual realidade, mas uma média de aluguel no centro, em um apartamento, 2 quartos, com condomínio, tá aí uma média de R$ 1.300, R$ 1.400. Média, tá, gente? Tem muita variação, assim. E a questão de morar no centro, por exemplo, centro e setores como o setor oeste, é que você acaba encontrando muito apartamento velho. Ele não tem nada no condomínio, assim, você paga um valor muito alto de condomínio. Eu acho isso uma coisa ruim, assim. Mas tem outros bairros como o Jardim Atlântico, que é o lugar que eu mencionei que eu morei uma época, que tem apartamentos novos que acabaram de ser lançados com um aluguel nessa mesma faixa de preço. E o que vai fazer você decidir se você mora aqui pagando esse mesmo valor e sem, sei lá, uma piscininha pra curtir no final de semana? Ou mora lá tendo, tipo, uma área de lazer completa pelo mesmo valor? É onde você quer estar, né? Onde que você precisa estar. E eu percebo também essa diferença de valor, né, de custo de vida, quando parentes ou familiares vêm me visitar e a gente fica com... Ou então quando eu vou pro Tocantins também, eu fico comparando o preço que eu pago nas coisas, principalmente em roupa. Goiânia é muito famosa por ser um polo de moda em bastante crescimento desde sempre. Então a gente tem desde Feira Hippie a 44, que são regiões de polo de moda, né, onde você encontra muita coisa barata, onde você encontra quase praticamente tudo que você precisa. Além disso, a questão também de alimentação, assim. E aí, gente, eu tô usando muito aqui a referência de Tocantins porque é a minha referência. Por isso que eu falo pra você dar essa comparada. Agora, entrando, assim, em desvantagens de morar em Goiânia, a gente é uma capital grande, mas a gente não se compara a uma São Paulo, um Rio de Janeiro da vida. Porém, Goiânia já tem um trânsito que já é meio caótico, assim, viu? Que não deixa ninguém feliz, não, e que já tá num nível que não tem mais um horário específico que tá tudo ruim. Aparentemente, todos os horários já tá meio ruim. Outra coisa, que em Goiânia, a gente tem só 2 climas. Mas esse aqui eu também sofro no Tocantins, então não é só de Goiânia não, mas ou tá chovendo muito, ou é muito calor, muito seco. A gente tem esses 2 extremos. Eu não reclamo tanto do calor que faz aqui, pois a minha referência é Tocantins, é Palmas, que faz muito mais calor que Goiânia. E tem, querendo ou não, tem um clima um pouco semelhante, por ser seco, né? A gente tá falando de cerrado, a gente tá falando de serras, onde acaba não ventando muito, a umidade acaba ficando baixa. Então se parecem um pouco, isso pra mim não é um grande problema. Outra desvantagem que eu acho, assim, de Goiânia e que eu não reparei assim que eu me mudei pra cá, demorou um tempinho pra eu ver isso, é a desigualdade social que tem na cidade. E aqui em Goiânia, o que acontece? Ao mesmo tempo que tem pessoas
muito ricas. Tipo, gente, muito rica. Muito rica de nível de Louis Vuitton veio pra um shopping daqui de Goiânia pra ficar assim, temporariamente. Era tipo, a gente vai ficar um mês aí em Goiânia e é isso, depois a loja vai fechar. Era tipo temporária. E aí ela veio e viu um potencial tão grande aqui em Goiânia, porque tem tanta gente rica, que a loja ficou, entendeu? Ela tá aqui até hoje, isso deve ter bem uns 3 ou 4 anos atrás. Então, pra vocês terem uma ideia, que aqui tem pessoas com poderes aquisitivos muito grandes. Não é à toa que a gente tem vários cantores sertanejos famosos e muito ricos que moram aqui, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que estão ali numa periferia que não, sei lá, sobrevive com menos de um salário mínimo, assim. Então isso é uma desvantagem que eu acho chata. Além disso, que eu acho a cidade muito branca. Inclusive, eu acho que tem uma ironia, porque Goiânia abraça pessoas que vêm de todas as regiões do país, isso é verdade. Mas de forma geral, e aí eu também não sei se é muito também essa questão dos lugares mais centralizados, nos lugares mais elitistas, vamos dizer assim, mais burgueses, você não vê muitas pessoas negras, a não ser quando elas estão, né, na posição de servir. De forma geral, assim, como consumidores, como alguém que tá ali desfrutando de alguma coisa, a quantidade é muito, muito pequena, assim, então isso também é uma desvantagem. Eu sei que eu falei muita coisa sobre como é morar em Goiânia e da minha experiência aqui na cidade, mas acredito que eu possa também ter deixado alguns pontos importantes. Então, se tem mais alguma coisa que eu não falei aqui, você quer saber sobre a capital goiana, deixa aqui nos comentários que aí eu gravo um vídeo 2 sobre como é morar em Goiânia, combinado? Então é isso, o nosso papo de hoje chegou ao fim, eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar seu like, um cheiro e a gente se vê semana que vem em mais um Mistura Cítrica.